Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Adiante. Luz ou escuridão? Olha que tema interessante sobre tudo que está se comentando na atualidade sobre o porvir, o que virá daqui para frente, a época pós-pandemia, né? Então eu quero primeiro me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP. E na Psicologia Social nós estudamos muito esses temas. Sou mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. A questão hoje é o seguinte: questionem tudo. Questione. Isso é muito importante, questionar, né? O que de questioning, de questionar, isso é importante atualmente, né? Questionem tudo e investiguem, chegando às suas próprias respostas. E vamos nos unir, apesar das diferenças religiosas, políticas ou econômicas. Então, visões diferentes, mas vamos nos unir enquanto população, enquanto pessoas. Isso é muito importante para que a gente tenha muita força daqui para frente para enfrentar uma série de dificuldades. Não importa que você tenha a posição A ou posição B, vamos nos unir, vamos conversar, vamos dialogar, porque isso vai nos dar muita força daqui para frente para enfrentar as dificuldades sociais. As previsões para o futuro próximo, pós-pandemia, ou mais adiante ainda, se dividem em duas alas. Então temos duas alas muito claras e duas alas muito inteligentes que têm os seus motivos para afirmar o que afirmam. Primeira é a ala da escuridão. E essa ala prevê que o mal prevalecerá no planeta com a instalação de uma nova ordem mundial que nos retirará toda a liberdade e controlará todos os nossos passos, assim como está descrito na obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Olha essa obra, também um livro muito importante para a gente ler. E este livro começa da seguinte forma, né? O Aldous Huxley coloca o seguinte: será admirável o nosso novo mundo? A quem serve essa civilização que se diz moderna e funcional e ao aparato das técnicas sacrifica o espírito, né? Então, valoriza a tecnologia e sacrifica o espírito humano. Aqui o espírito considerado realidade menor, o espírito tolerado quando não reprimido. Então o espírito humano visto como uma coisa menor, às vezes tolerado e às vezes reprimido. A palavra espírito, que o Aldous Huxley coloca aqui, se refere ao espírito humano, a parte mais expandida do nosso ser na tríade corpo, mente e espírito. Então, todos nós temos essa tríade. Tem a parte física, a parte mental e a parte da espiritualidade, a parte mais ampla, que tem também a religiosidade. Então, essa é a parte do nosso ser que está sendo muito desprezada, segundo Aldous Huxley, num livro O Admirável Mundo Novo, que é um desses livros maravilhosos para a gente ler na atualidade. De outro lado, existe a ala da luz, também muito bem fundamentada, prevendo que o bem prevalecerá no mundo, já que há uma reação a esta nova ordem mundial, a este admirável mundo novo, de forças do bem, e que prevalecerão ao mal. Estas duas alas podem estar corretas no seguinte sentido: que existem forças do mal tentando nos controlar, né, tentando fazer a sociedade
pouco democrática, totalitária, autoritária, tirando as nossas liberdades. Isso pode haver essa... e isso eu deixo para você se questionar, será que existe essa ala do mal, essa trama do mal na sociedade atual? Será que existe? A resposta é sua, é você que vai investigar. Eu estou aqui só apenas colocando o que de questioning, o que de perguntar, de questionar sobre isso. Será que existem movimentações nos bastidores se organizando para o bem? Essa é uma pergunta também. Então, será que existem essas organizações de bastidores para o mal? Será que existem organizações de bastidores para o bem? O que nos traz algum alívio, né? Será que existem grupos, outros grupos se conspirando para o mal? Então, será que existe uma conspiração para o bem? Será que, ou uma organização para o bem e uma conspiração para o mal? Será que isto ocorre desde há muito tempo? Será que é um fenômeno histórico antigo? Lembrando que num dos programas eu falei sobre conspiração como sendo arranjos de bastidores. Então, a conspiração não é nada sobrenatural neste sentido, mas é também sobrenatural em outro sentido, né? A princípio parece que me refiro à ficção científica e que falo de uma espécie de teoria da conspiração. Ih, André, lá vem você com as suas teorias da conspiração, falando dessas coisas, não aguento mais, etc. Mas não é isso, eu estou falando de outra coisa. Mas como já falei em outro programa de rádio, as conspirações são arranjos de bastidores que sempre existiram na história, sempre teve isso. Eu dei como exemplo até a questão da descoberta do Brasil, ou do descobrimento do Brasil, e tudo que houve na época como arranjos de bastidores. Será que esses arranjos de bastidores sempre existiram na história da nossa civilização e continuam existindo? Aí tem muitos estudiosos que falam que sim. Esses arranjos acontecem em função dos interesses econômicos e políticos, como descreveu o autor Leo Huberman, né, no seu livro História da Riqueza do Homem. Em seu prefácio, escrito em Nova York, olha a época, em julho de 1936, olha que interessante. Leo Huberman, que lecionou na Universidade Columbia, ele afirma o seguinte, no seu prefácio, né, do livro História da Riqueza do Homem. Este livro tem um duplo objetivo. É uma tentativa de explicar a história pela teoria econômica. E a teoria econômica pela história. Então ele percebeu o seguinte, não dá para você explicar a história dos fatos sem falar dos interesses econômicos por trás. Aí a história fica incompleta e até incompreensível. E não dá para falar de economia sem falar de história. Quer dizer, qual é a história do capitalismo? Qual é a história do comunismo? Qual é a história dos modelos econômicos? Essa inter-relação é importante, é necessária. O ensino da história se ressente quando pouca atenção se dispensa ao seu aspecto econômico. Então você conta a história como uma sucessão de fatos e não explica os interesses econômicos envolvidos. E a teoria econômica se torna monótona quando divorciada de seu fundo histórico. Ou seja, aí fala-se de economia sem se contar a história da economia. Como surgiu, por exemplo, a teoria do capital de Karl Marx? Qual foi a crítica que ele fez ao capitalismo? Qual foi exatamente o modelo comunista que ele estabeleceu? Como surgiu o capitalismo? Quem foi Adam Smith, Ricardo e tantos outros autores? Quem é atualmente Hayek e outros autores? Então, tudo isso precisa ser estudado em conjunto.
A ciência triste continuará triste enquanto ensinada e estudada num vácuo histórico. Então, se você não tem o conceito histórico, se você não tem a história das coisas, se você não tem a compreensão histórica, tudo fica pouco entendido, mesmo no momento atual. Nós precisamos ver a partir da história. Por isso que essa obra, História da Riqueza do Homem, é tão interessante, porque você vai vendo a partir da história como se desenvolveu o capitalismo, como se desenvolveu o comunismo, como se desenvolveu o modelo econômico do capitalismo, como se desenvolveu o modelo econômico do comunismo, né? Que hoje muitos já não chamam mais de comunismo, mais de progressismo, e isso também tem um motivo histórico. Então, tudo isso nós precisamos estudar na história. A lei da renda de Ricardo é em si difícil e insípida, mas situada em seu contexto histórico, vista como uma batalha na luta entre proprietários de terras e industriais na Inglaterra do início do século XIX, ela se tornará animada e significativa. Então, se você só estuda, por exemplo, os princípios de Ricardo, pode parecer monótono esse estudo, mas se você estuda dentro do contexto histórico, fica muito interessante. Então, é uma leitura maravilhosa. Bom, então aqui nós vamos fazer então algumas perguntas para você, com o que de questioning, com o que de questionar, ir atrás das respostas. E as respostas que você chegar, sejam elas quais forem, são muito válidas. Então, cada um de nós precisa se questionar um pouco a respeito das coisas. Será que existem arranjos de bastidores voltados para o mal, que beneficiam pequenos grupos contra a maior parte das pessoas e movimentações para o bem de toda a humanidade? Será que isso existe? Ou isso é mais uma teoria de conspiração? Nunca houve isso na história? Só que o Léo Huberman aponta para muitos fatos históricos que indicam que sempre houve na história. Ah, mas André, isso é o passado da Terra. Hoje a humanidade é feita de seres humanos só voltados para o bem. Não existe mais mal no mundo. Você pode me dizer isso. E eu respeito a sua visão. Por isso, vamos nos unir, apesar das diferenças religiosas, políticas e econômicas, e vamos todos estudar, vamos todos questionar, para entendermos o que está acontecendo no mundo e termos realmente uma previsão do que acontecerá daqui para frente, já que o nosso tema de hoje é adiante, luz ou escuridão. Mas como podemos reconhecer os grupos do mal e os do bem? Quais são os grupos que estão querendo um totalitarismo no futuro, uma extinção de todas as liberdades? E quais os grupos que querem a nossa libertação? Então nós precisamos aprender a identificar, isso é muito importante. Observe o seguinte: as conspirações do mal pretendem o seguinte. Primeiro, controlar totalmente as pessoas, retirando completamente a liberdade. Então, controle total. Você sai na rua, você já é vigiado, já tem a sua ficha, já te perseguem. Do livro Vigiar e Punir, Michel Foucault, outro livro importante, né? Então, completamente vigiado e totalmente direcionado, perdendo completamente a sua liberdade. Então, primeira, controlar totalmente as pessoas, retirando completamente a liberdade, como no Admirável Mundo Novo, que é o livro que eu citei, do Aldous Huxley. Segundo, dominar a economia, deixando as pessoas escravas do sistema econômico. Todo mundo pobre, todo mundo dependente do sistema econômico, como na nova ordem mundial, como está sendo falado dessa nova ordem mundial. Terceiro, dominar a política, não permitindo às pessoas liberdade de expressão. A pessoa já não pode mais falar o que ela pensa.
ela tem que falar conforme os ditames de uma ordem, vamos dizer, superior no mau sentido, né, aqui. Como em 1984, de George Orwell, né, do Big Brother, do Grande Irmão, né, que dominava tudo e não permitia às pessoas liberdade de pensamento. Mas, André, tudo isso que você está falando não é ficção? E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Tudo isso que eu estou falando é ficção ou pode ser uma realidade? Isso é para você chegar à sua conclusão. Talvez não. Pesquise, estude as movimentações históricas e econômicas e você poderá descobrir esses arranjos, principalmente os arranjos atuais. Então você precisa estudar história para ver como que a sociedade se estruturou como é hoje. E aí a gente pode descobrir, ou nós podemos descobrir, muitas coisas interessantes. Só que aí você pode me perguntar, André, então não temos saída? O mundo viverá nas trevas, na escuridão, como você preferir o termo escuridão ou trevas? Bom, apesar de divulgarem sempre, você deve estar percebendo isso, né? Que divulgam sempre isso, né? Interessante, né? Apesar de divulgarem sempre que o mal é mais poderoso que o bem, né? Quando mostra o mal, mostra aquelas coisas poderosas, né? E o bem fraquinho, sem defesa, né? Por que será, né? A realidade pode ser ao contrário. Afinal de contas, quando as pessoas em geral descobrem aonde está o bem, reforçam essas forças do bem. Então, onde está o bem no mundo? O que não é inferno, como falou Ítalo Calvino no livro As Cidades Invisíveis. O que não é inferno? Onde está o bem? E aí, quando as pessoas descobrem aonde está o bem, dão força para este bem. Agora, o que essas forças do bem pretendem? 3 coisas, basicamente. Primeira, libertar as pessoas da escravidão, da censura e do domínio promovido pelo mal. Então, é um movimento de libertação. Vamos libertar as pessoas. Vamos devolver a liberdade. Libertar as pessoas economicamente para que elas prosperem. Então, o sistema atual do mundo, seja o sistema econômico capitalista, seja o sistema econômico que antes era chamado comunista, hoje é chamado progressista, mas que não passa de um capitalismo de Estado, como você sabe muito bem, são sistemas econômicos que não permitem a prosperidade das pessoas. Então, libertar as pessoas disso. Libertar as pessoas politicamente, para que elas tenham liberdade de expressão. Então, vamos ter liberdade para falar o que nós queremos. Isso é muito importante. Se você não tiver liberdade de expressão, sua vida praticamente acaba, porque você tem todo o direito de expressar as suas ideias. E é por isso que eu convido as pessoas para conversarem entre si, voltarem a conversar, parar com essas briguinhas, porque eu defendo o lado A, o lado B. Vamos conversar. Quantas coisas inteligentes você vai ouvir de pessoas que pensam diferente de você. E você vai repensar a sua posição, você vai repensar o que você vem pensando até agora. Tudo isso vai te trazer mais inteligência. E agora, o que de questões? Será que há grupos se organizando para fazer uma nova ordem mundial ou um admirável mundo novo para acabar com a nossa liberdade? Será que isso existe? Ou, André, mas de novo, para mim é teoria da conspiração. E se você chegar nessa conclusão, eu concordo, eu aceito a sua liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão, verdadeira democracia, é isso. Cada um pode falar o que pensa. Então, eu concordo com a sua liberdade de expressão. Eu penso diferente, eu penso que provavelmente existem, pelos estudos que eu estou fazendo, provavelmente isso aqui existe. Mas se você disser, não, isso é bobagem, eu respeito a sua liberdade de expressão.
Será que há pessoas do bem se organizando para construir uma sociedade melhor no futuro, com liberdade, prosperidade e felicidade? E aí que eu vou dar uma mensagem de esperança. Pelos meus estudos, sim. Pelos meus estudos, sim. E não são forças pequenas, tá? Então, pelos meus estudos, sim. Então, também se acalme, se tranquilize, porque o bem prevalecerá pelos meus estudos. Você pode dizer assim, não é nada disso. Tá bom. Aceito e respeito a sua liberdade de expressão. Eu vou dar algumas dicas para você e, na sequência, eu vou dar um recado final. Se você quiser fazer um curso muito interessante, faça o curso aqui pela Vibe Mundial. Você entra pela internet no vibemundialfm.com.br, Vibe se escreve VIBE, e você depois clica em cursos. Tem vários cursos, todos muito bons, evidentemente, mas pode acessar também no meu, que é André Kepp, sobre inteligência emocional, que é tudo o que precisamos na atualidade. Aí você pode me dizer assim, André, eu estou precisando de algumas sessões de psicanálise para lidar com essa situação atual de crise, confinamento, quarentena, agora volta e não sei o que fazer e me sinto ansioso, etc. Ok? Então aí você entra em contato comigo, principalmente pelo WhatsApp ou SMS no 99-684-2357. 99-684-2357. E sempre falo dos meus 2 livros, né? O meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, das novas edições acadêmicas que você consegue pela Amazon.com. O meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que você consegue em todas as livrarias do Brasil. Recado final. Que bom que existem também as forças do bem. Que bom que existem forças voltadas para a nossa liberdade e para a nossa libertação. Que bom que, segundo alguns estudos, elas já estejam atuando no mundo. Porque senão realmente estaríamos perdidos. Estaríamos totalmente à mercê das forças do mal no mundo. Estaríamos totalmente à mercê deste admirável mundo novo, não é? E aí eu te diria o seguinte, você pode pensar diferente, você pode discordar do que eu estou falando, isso não tem problema, mas eu gostaria muito que você investigue. O que de question? Procure as respostas, procure investigar o que está acontecendo no mundo atualmente, procure fazer as suas pesquisas, as suas investigações, porque você vai chegar na verdade, você vai chegar nas respostas. Então continue e não se iniba quando alguém discorda de você. Não tem importância, não tem importância. Continue valorizando a sua inteligência. Você é inteligência. Você não é uma pessoa de uma massa informe que não pensa, como muitos pensam que você seja. Você não é. Você é um ser inteligentíssimo. Acredite na sua inteligência e continue questionando. Isso é muito importante, né? O que de questioning? Ok. Então, desejo uma excelente semana para vocês e lembre-se sempre do seguinte: a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, uma excelente semana para vocês e até a semana que vem.